Aí a gente tem lá sobre ainda o Hamas, ele tem uma lista de exigências, um cessar-fogo permanente e abrangente, a retirada completa das forças israelenses de toda a faixa de Gaza, a entrada irrestrita de ajuda humanitária e de emergência, o retorno dos deslocados às suas casas, o início imediato de um processo de reconstrução completo, supervisionado por um órgão nacional palestino de tecnocratas, e troca justa de prisioneiros. Troca justa de prisioneiros é já é injusta, né? aquilo que a gente estava falando aqui. Sobre o retorno dos deslocados às suas casas, ele está falando da questão dos colonos, ou dos chamados colonos, cara? Eu não sei qual retorno ele está se referindo aí, mas assim, de verdade, eu acho um absurdo o Hamas ter exigências e o mundo tá lidando. Claro, na negociação ali, o mundo vai ter que lidar com o que o Hamas está pedindo. Mas essas exigências públicas são um completo absurdo. O Hamas criou a guerra, o Hamas trouxe o sofrimento, o Hamas domina os palestinos, o Hamas explora os palestinos, o Hamas fez toda essa destruição. E ele não tem que exigir nada. O máximo que ele tem que negociar é uma saída sem ser condenado, julgado, um asilo para ele político em outro país árabe que está disposto a recebê-lo, que já está de bom tamanho. Então, assim, isso é parte do teatro todo que tem que se lidar. E é um absurdo que, no final, a discussão seja isso. Quais são as exigências do Hamas? E pela lista... Sei lá, entendeu? Tudo bem, nós estamos falando disso, mas não... Pela lista não vai virar. Pela lista não vai acontecer nada. Não vai acontecer, né? Se a lista for tornada fundamental ou absoluta, né, na sua observância, não vai dar certo. E Rock, a gente também teve uma nova flotilha, né? 13 brasileiros participaram dela e foram presos por Israel, né? Eles foram, a princípio, levar ajuda humanitária e tinha 44 barcos civis, cerca de 500 pessoas. De novo, desses 500 aí, 13 brasileiros, né? Que serão deportados para Jordânia. Então... Parece que estão a caminho, né? Vamos lá. Essa foto aí me parece, inclusive, em aeroporto. Verdade. Parece que já estão a caminho, né? A história da ajuda humanitária... Isso. Essa ajuda humanitária. Aqueles barquinhos pequenos com ajuda humanitária. Eu vi uma imagem... Eu não consegui ver ajuda humanitária nenhuma. Comida, remédio, meia dúzia de remédio. Não dá, amigo, não dá, né? Os barcos eram pequenos, levavam algumas poucas pessoas em cada um. Estamos falando de poucas pessoas. 45 barcos, 500 pessoas. Não sei se dá tanta gente assim em 45 barcos, porque muitas das imagens eram de barcos pequenos, que não tinham capacidade para levar tantas pessoas assim. A ajuda humanitária, eu não sei... Tudo bem, eu acho que para quem tem fome, se você der um sanduíche, realmente ajuda por um instante, mas acho que a ajuda humanitária é muito mais do que um sanduíche ou alguns remédios. Não me parece que tinham um volume, uma quantidade de bens, objetos ou equipamentos que pudessem ser caracterizados como ajuda humanitária. Me parece que foi muito mais uma ação política. Muito mais uma ação política do que propriamente ajuda humanitária. A ajuda humanitária faz parte da narrativa. Estamos aqui falando de narrativa desde o começo. É isso que eu acho, né? O problema dessa guerra e de todas as guerras, né? Da situação do mundo hoje é que é tudo na base da política. Essas discussões são muito políticas. E quando a discussão é muito política, ela é parcial. Ela é relativizada, porque a sua política é diferente da dele, que é diferente da minha, e vice-versa. Então, a gente não vai concordar. E aí é o seu lado, o seu viés, o seu enfoque. E eu acho que essa discussão ela tem que se embasar em coisas menos parciais ou menos relativizáveis, ou seja, ela não pode ser política. Então, a gente tem que usar alguma outra métrica. Eu falei, né, e tenho falado da história da discussão ou do uso da acusação de genocídio. Esse é um uso político. Essa discussão, para ela acontecer, ela tem que ser uma discussão jurídica. Porque política não dá. Porque a discussão política ela é puramente
enviesada. E num assunto que move paixões e emoções, essa conversa ela não vai ser séria, ela não vai ser contextualizada e completa. Então, a questão da flotilha é a mesma coisa, é um movimento político. E, na verdade, quando você tem uma guerra, né? Toda guerra é política, mas... Bota a foto aí, Vitão, para os caras verem na live aí também a foto. Mas continue, Rock. Desculpa. Uma guerra de pessoas que são de um grupo que é inferior e que usa a tática do terrorismo, ele não pode vencer a guerra com a força. Ele é incapaz. Então, todas as armas e estratégia dele está direcionado para a política. E o Hamas tem parte dessa flotilha, tem participação nisso. Né? As lideranças do Hamas estão associadas com a organização desse tipo de coisa. E isso é uma coisa problemática, porque o Hamas é uma organização terrorista. Aliás, parece que tem uma nova flotilha sendo armada na Itália, né? Tem italianos falando em montar uma nova flotilha. Uhum. E também faz parte de um discurso político contra a primeira-ministra, a Meloni, que é contra os imigrantes. Então tem todo um envolvimento disso, e há notícias de que uma nova flotilha estaria sendo montada a partir da Itália para repetir isso que aconteceu agora. E basicamente a gente já sabe o que vai provavelmente acontecer também, né? Os caras vão ser apreendidos e mandados de volta. Isso. Né? Você Provavelmente. vai entrar numa zona de guerra, você não pode entrar na zona de guerra. Então, mas parece que os brasileiros estão já de volta aí. Como a gente estava falando, essa foto, inclusive, parece que eles já estão no aeroporto. Teve aquele... Eu não sei até que ponto é verdade, mas eu tinha visto uma notícia dizendo que a Greta, ela tinha sido presa, né, pelo exército lá de Israel, e os caras teriam a torturado de certa forma ou de alguma forma, eu não sei, eu li, né, que ela teria sido forçada, por exemplo, a beijar a bandeira de Israel, né? Estranha essa história aí, ô Rock? Eu não acredito, nisso. Eu não acredito no que a Greta fala, as posições dela, enfim, a personagem que ela é. Isso para mim não é sério. Então, eu não tenho nem muito o que responder ou comentar sobre isso. Eu ouvi notícia que teria sido negado alimento, teria sido negada água para eles, sei lá o quê. Mas depois também eu vi notícia de que outros que saíram de lá não confirmaram isso. Então também não dá para a gente cravar, porque tudo que for dito pelas pessoas que estiveram lá, que não conseguiram chegar até o local, o objetivo, também vai estar enviesado, né? Dificilmente, se porventura Israel tratou com dignidade estes prisioneiros, eu acho um tanto difícil que eles vão chegar lá. O Israel nos tratou com dignidade, foi tudo bem, não teve problema nenhum. Eles não estão indo lá para elogiar Israel. Exatamente. Eles estão indo lá para deslegitimar Israel. É um movimento político anti-Israel. Inclusive, várias dessas pessoas acham que o Estado de Israel não tem que existir. Você pode perguntar para elas. Elas vão te dizer claramente que o Estado de Israel não tem que existir. Não é, a gente não precisa fazer a interpretação. Pergunta para ela, o Estado de Israel tem que existir? Não. Então tá bom. Quem é que tem essa mesma posição? O Hamas. Acho que diz muito, né? Bom, então, sobre o que está acontecendo lá, é mais ou menos isso.